Irmãos, o tema da nossa mensagem hoje, o título é: a lança usada, ela não enferruje. Mas o versículo que eu peço para você olhar com mais cuidado é o versículo 24, quando o mau servo, ele se desculpa por ter enterrado o seu talento, e ele diz assim: eu te conhecia, eu sabia que tu és um homem duro, um homem severo, que semeia onde, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Por isso, se o tema da nossa mensagem é a lança usada não enferruja, nosso título aqui, meus irmãos, nosso tema é uma concepção melhor sobre Deus. Por que será que nós, às vezes, somos tão diligentes ou tão negligentes? Porque há diligência e por que há negligência no uso dos nossos dons, no uso do nosso talento, daquilo que Deus nos deu, nos favoreceu, para que possa ser usado para a honra e a glória do seu santo nome. Agora, esse título, meus irmãos, a lança usada não enferruja, tem a ver com uma realidade muito prática. Você veja bem, as pessoas que já moraram no sítio, eles sabem da importância de uma boa enxada, de uma boa foice, e que quanto mais usa, é claro, ela com o tempo ela desgasta, com o tempo ela envelhece, e chegará um tempo que de tão limada, ela talvez terá que ser aposentada lá num cantinho, e uma nova ferramenta será comprada. Mas a pessoa também sabe o seguinte, que se ele pegar aquela lança aqui não é aquela lança de espetar as pessoas, é aquela lança de cortar o mato, aquele instrumento antigo que eles usavam para pegar o mato, ou senão colher lá o trigo, eles usavam a lança. A importância de usar cada vez mais aquela ferramenta, porque quanto mais você usa, melhor ela vai ficando, Mas se você pegar aquela ferramenta e enterrar aquela ferramenta, ela não serve para nada, ela não vai te dar lucro nenhum e pior, ela vai enferrujar de um jeito que ela fica imprestável para qualquer uso. Mas você vai ter o desejo de usar a sua lança, ou você vai perder o desejo de usar a sua lança, segundo o que está escrito no versículo 24, devido à concepção que você tem do seu Deus. Porque aqui a questão é, o que eu penso do meu Deus? Meu Deus é essa pessoa maravilhosa que eu falo mesmo? Se é, o que vai me impedir de servi-lo fielmente e trabalhar com os dons que Ele me deu na sua casa, para a honra e glória do seu nome? Se Ele é esse Deus maravilhoso, que me salvou pelo sangue de Cristo na cruz, o que me impedirá de usar os dons que Ele me deu na sua casa, para abençoar a minha família, a família espiritual e todas as pessoas? Mas se a minha concepção sobre Deus é fraca, como fraca era a concepção desse mau servo, não tem o que vai te animar. Porque o que nos anima a servir o Senhor, não é quando nós olhamos para o lado, não é quando nós olhamos para dentro de nós, porque se olharmos para dentro de nós, dos lados, nós vamos desanimar uma hora. Mas é quando nós olhamos para o Calvário, quando nós olhamos para a cruz, se aquela imagem não te animar, a sua lança, ela vai enferrujar, porque você vai enterrar os seus talentos e você não vai usar eles para a honra e a glória de Deus. É uma parábola muito conhecida, essa do capítulo 25, que é conhecida a parábola dos talentos. Um senhor que sai de viagem e ele vai para uma terra distante, mas antes que ele vai,
ele pega 3 dos seus funcionários, 3 servos, né? Dá 5 talentos para um, dá 2 talentos para o outro, dá 1 talento lá para o terceiro, né? E ele vai partir para uma terra distante, e aí tem 2 tipos de resultado. Quando ele volta um tempo depois, aquele que trabalhou, que ganhou 5 talentos, e também aquele que ganhou 2 talentos, a palavra de Deus diz que eles multiplicaram, que eles trabalharam, multiplicaram. Enquanto que aquele que recebeu só 1 talento, a palavra de Deus é bem clara, diz que ele enterrou o talento dele. E aí, meus irmãos, na volta, na prestação de conta, né, ele, antes que o Senhor falasse qualquer coisa, ele já fala o que realmente ele sente e o que ele pensa do seu Senhor. Eu sei que o Senhor é um homem duro, né? Que o Senhor quer colher onde o Senhor não semeou, né? Então, eu estou aqui, temeroso, eu peguei, eu enterrei, está aqui o que é teu, pode pegar, né? Eu não perdi nada, mas também não ganhou nada. Ele é chamado de mau e negligente servo, porque ele enterra o talento que o seu Senhor o deu. Tem uma coisa muito grande que a gente precisa entender, meus irmãos, como cristãos, né, em relação ao nosso serviço para Deus. O que nos faz diligente e o que nos faz negligentes. E eu volto a insistir, a resposta, segundo essa parábola, está na concepção que temos do nosso Deus. Você pode olhar e dizer assim, é aquele irmão que eu não gosto. Você pode olhar e dizer assim, é a igreja que eu não gosto. Você pode olhar e dizer assim, é o pastor que eu não gosto. Você pode olhar e dizer assim, é o banco que eu não gosto. Você pode olhar e dizer assim, né, é tudo, né? Mas, na verdade, essa parábola, ela está nos dizendo que você não tem um problema com ninguém, não. Você tem um problema na concepção que você tem de Deus. Porque quando Cristo é seu tudo, quando Deus é essa pessoa maravilhosa para você, você jamais vai querer enterrar o seu talento, por motivo que seja, jamais. Então, irmãos, Deus é um Deus que nos concede dons. Vamos voltar para a nossa parábola, capítulo 25, versículo 14. Diz que é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou seus servos e entregou-lhes os seus bens. E deu a um 5 talentos, tá certo? A outro, meus irmãos, deu 2, e a outro 1. Então, 3 servos aqui com esse Senhor. O Senhor representa o nosso Deus, e os servos nos representam. Não esqueça disso. Esses 3 servos se chama Gilberto, né? O de 5 talentos é o Gilberto, o de 2 talentos é o Gilberto, e o de 1 talento é o Gilberto. Ele pode ser o Gilberto de diversas formas. Representa cada um de nós, os servos. E o Senhor representa esse Deus maravilhoso que concede dons para nós. Irmãos, esses dons, eles são de diversas formas. Veja, nós temos uma passagem, eu peço para os irmãos mudar aí a tela rapidamente para voltar depois, que se encontra em 1 Pedro, né, no capítulo 4, né, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Então, o que diz aí? 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 10. Né? Cada um, tem a tela? Tem na tela seguinte, eu acho, né? Que eu destaquei uma coisa muito importante na tela seguinte, eu agradeço os irmãos aí, né? O negrito que é colocado em algumas frases dessa tela, em 1 Pedro, capítulo 4 e versículo 10. Veja lá o que está dizendo ali. Cada um, né, administre ou exerça o dom que recebeu. Veja lá. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, múltiplas formas são bênçãos que Deus nos dá, talentos que Deus nos dá. Às vezes é um talento, meus irmãos, assim, um dom, pode ser a minha simpatia, né? Pode ser a minha voz, pode ser, meus irmãos, a minha força física, né?
Bem, pode ser a sua inteligência, pode ser a sua sabedoria em aconselhamento, pode ser a sua facilidade em ganhar dinheiro, pode ser de diversas formas. Por isso ele fala, olha, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas, né? Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória, o poder para todos sempre. Bem, esses são os 2 versículos assim completos. Mas eu queria, meus irmãos, está faltando o amém ali. Eu queria só destacar o negrito aqui, porque diz assim, olha, cada um exerce o dom para servir os outros, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante a Jesus Cristo. Se a gente conseguir colocar isso na nossa cabeça, que eu tenho que administrar o dom que eu recebi de Deus para servir os outros, né? Para quê? Aí fala, né? De forma que em todas as coisas Deus seja glorificado em Cristo Jesus, pelo dom, por aquilo que Ele me deu, eu posso usar para a honra, para a glória de Deus, mediante Jesus Cristo. Mas eu só vou conseguir fazer isso quando eu sirvo os outros. Senão, jamais esse dom será para a glória e a honra de Deus. Mas voltando na tela anterior, meus irmãos, a gente recebe, né, essa bênção maravilhosa aí, né, que são os dons, e eles são segundo, meus irmãos, a nossa capacidade. Veja, tem 2 exemplos aí, que é o do Pedro e da Dorcas, porque são exemplos assim muito diferentes, né? Como é que o Pedro, que dom que Deus deu para o Pedro? Olha, Deus deu dom para o Pedro, ele pregava, meus irmãos, de um jeito que milhares de pessoas se convertiam. Ele era o Billy Graham do Novo Testamento. Ele era um homem mesmo que, quando Deus abria a boca dele para falar, as almas, meus irmãos, elas se vinham a Jesus Cristo. Era uma coisa assim, é o dom que Deus deu para ele. Lembra que às vezes o João estava junto com ele, e o João não falava nada, mas quem falava era o próprio Pedro. Agora, a Dorcas, ela nunca pregou, ela nunca subiu no púlpito. O que ela fazia? Eu estava falando ontem, né? Ela tinha uma agulha. Olha, que dom que Deus te deu, Dorcas. Você não sabe falar direito, né? Você nem sabe aconselhar muitas pessoas. Ela falou assim, olha, Deus me deu uma agulha. Tá? E com aquela agulha, meus irmãos, ela causou um impacto tão grande na igreja que ela estava em Jope. Mas era tão grande que quando ela faleceu, os irmãos clamaram a Deus para que ela ressuscitasse e fosse buscar o Pedro, né? Aí se juntam os 2 dons, né? E o Pedro vai lá, ora para Deus, clama a Deus e ela ressuscita. Veja só, a multiforme graça de Deus, a forma como Deus realmente expande os nossos dons. Mas é segundo a nossa capacidade. Cada pessoa, ela é única naquilo que ela faz. A gente tem que, o pastor, né, qualquer irmão da igreja tem que aprender a respeitar aquele dom pessoal que a outra pessoa tem. Veja, você tem casos na Bíblia, né, os benjamitas lá, a Bíblia diz que eles tinham uma habilidade tão grande quando eles soltavam a pedra com a funda, sabe? E era tão grande a habilidade deles que eles conseguiam acertar um fio de cabelo, sabe? Eram 700 homens que daqui, talvez lá naquele relógio, eles conseguiam acertar um fio de cabelo. Isso numa guerra antiga tinha um grande valor. Tá? Alguém podia olhar e dizer, mas eu não tenho esse dom, sabe, de acertar um fio de cabelo de tão longe. Mas deixa eu dizer, às vezes a pessoa não tem, mas ela sabe soltar uma pedra, pelo menos a cabeça do gigante eu não erro. É o caso do Davi. Ele podia não ter aquela maestria de acertar um fio de cabelo de longe, mas a cabeça de um gigante ele não errava. Então, meus irmãos, use o seu dom. Seja muito aprimorado, seja ele grosso, né? Você precisa desenvolver e usar o seu dom para a honra e a glória de Deus. Então, vamos lá. O primeiro caso aqui, o segundo caso, mostra que a diligência com os dons traz bênçãos. No versículo 15, a um deu 5 talentos,
a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Depois, no versículo 17, da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Aqui está, meus irmãos, nós temos os 2 primeiros, que eles fazem o seguinte, eles granjeiam, ou seja, a palavra no original é negócio. Veja como é que é a coisa, né? Os 2 multiplicaram, né? Tem uma tradução, não sei se alguém aqui tem a tradução, o Juvenal tem, porque ele tinha ontem, né, se ele está usando a mesma Bíblia, diz aqui no versículo 16, que tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, mas tem a tradução aí que diz que ele saiu imediatamente a negociar com eles, ou seja, recebeu o dom? Recebi, o que você vai fazer? Eu vou trabalhar para Deus, eu não vou esperar para amanhã, eu não vou esperar ele ficar todo aprimorado, não, eu vou usar agora, imediatamente, ele começou a trabalhar, a negociar, e tanto para um quanto para outro, no original tem essa palavra negociou, sabe por quê? Porque Jesus com 12 anos, quando a mãe e o pai dele saíram de perto e ele ficou lá no templo, eles já estavam indo embora, descobriram que Jesus não estava lá, correram de volta para Jerusalém, cadê esse menino, encontraram o menino lá no templo, né? Menino, você não sabia que a gente estava te procurando? Qual que foi a resposta dele? Que ele precisava cuidar dos negócios do pai. Olha, veja só, meus irmãos, a importância desse significado espiritual para a palavra negociar, quer investir, quer apresentar, cuidar dos negócios. Então, quando Deus nos dá um dom, é para cuidar dos negócios do Senhor. Até eu estava falando, né, ontem lá, que o primeiro disquinho, que um cantor que eu acho que tem uma voz linda, tinha, né, porque já morreu, né, e aquela voz cigana, sabe, aquela voz bonita, forte, era justamente o Elvis Presley. Mas o primeiro disquinho que ele fez era evangélico, era cristão, porque a família dele era cristã. Imagine se ao invés dele ir atrás da fama, do mundo e tudo mais, ele começasse a cantar nas igrejas, usasse a voz dele. Quantas pessoas podiam ser convertidas com a sua voz? O cantor que mais cantou músicas cristãs evangélicas no Brasil, meus irmãos, se chama Luiz de Carvalho. E ele foi o contrário de quem? Foi o contrário do Elvis, porque ele cantava nos cabaré. Ele cantava, meus irmãos, nos lugares mais horríveis que existia. E um dia, passando na frente de uma igreja, ele ouviu um cântico, uma música, e ele entrou, ele acabou se convertendo, e ele disse, de hoje em diante, eu vou usar a minha voz para a honra e glória de Deus. E se agora não, porque a nossa geração é de outra, né? Mas os mais velhos sabem a importância da voz daquele homem em tantos discos para expandir o evangelho em tantos lugares. Por isso, aqui, esses 2 imediatamente começaram a trabalhar, né? E quando nós trabalhamos para Deus, você vê 3 bênçãos aí, né? Quando usamos os nossos dons, 3 coisas vão acontecer. O que aconteceu aqui? Quando o Senhor vem de volta, no capítulo 25, no versículo 20, né? Então aproximou-se o que recebeu 5 talentos e trouxe outros 5 talentos, dizendo, Senhor, o Senhor me entregou 5, está aqui outros 5 talentos que eu negociei com eles. E o Senhor disse, bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra na alegria do seu Senhor, ou entra no gozo do seu Senhor. Depende da tradução. Agora veja só, meus irmãos, a primeira coisa que acontece com ele, por ele ter trabalhado, usado o dom dele, né, para a honra e a glória de Deus, né, a primeira coisa é que haverá crescimento, houve crescimento, né, esse crescimento espiritual. O crescimento dele pessoalmente, porque quando você trabalha para Deus tem esse crescimento, mas o crescimento também numérico, olha, de 5 virou 10. Quando nós usamos o nosso dom para a honra e glória de Deus, a sua igreja vai crescer. Não esqueça disso. Você pode estar em qualquer uma,
mas se você usa o seu dom para a honra e glória de Deus, a sua igreja vai crescer. Acredite nisso. A segunda coisa é que ele recebe um elogio de Deus. Bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então você está vendo aqui que ele causa a alegria do Senhor. Quando nós trabalhamos para Deus, Deus fica feliz. Deus, meus irmãos, é uma alegria para eles olhar e ver que os servos dele estão trabalhando para a honra e glória do seu nome. Então ele se sente alegre. Deus, ele fica feliz também, não é só triste por conta do nosso pecado, ele se alegra, irmãos, que o povo dele está trabalhando pela sua causa, pela sua casa. Então, a alegria, o Senhor está contente e elogia esse servo. E a terceira coisa, e talvez a mais importante, né, porque envolve a pessoa por dentro, é a alegria. Ele diz assim: entra na alegria do seu Senhor. É, pastor, porque ele foi para o céu, o outro não foi. Não é isso, não. A parábola não está dizendo isso. Isso aqui, meus irmãos, é um estado presente, tá certo? Entra na alegria do seu Senhor. Uma pessoa que trabalha para Deus, que usa o talento dele para Deus, está aqui na igreja. Veja, meus irmãos, domingo de manhã é o contrário, né? A maioria, muito das nossas famílias e irmãos, eles estão todos trabalhando de alguma forma aqui na igreja, porque nós temos que correr atrás daqui, daquilo lá. Então, eu acredito que quando você está trabalhando para Deus, você vai sair aqui da igreja, né? Você vai voltar feliz. Porque o estado interno, no coração, na mente de uma pessoa que trabalha para Deus com alegria, é ele se sentir feliz, ele se sentir bem. E você vai sair, voltar para casa, você volta leve. Ah, que coisa maravilhosa, né? Pode ser que tenha uma tristezinha ou outra qualquer, de algum imprevisto que acontece, tal, uma criança que faltou que você ama, mas isso não tira a sua alegria. Se esses dois não trabalhassem para Deus, eles vão para o céu, tá? Não vai para o inferno, porque a salvação está no sangue de Jesus, não está nas nossas obras. Mas como é que você quer viver aqui? Triste ou feliz? Entra na alegria do Senhor. Então, quando você trabalha para Deus, você se ocupa com as coisas de Deus, você está feliz. É uma alegria que está dentro do seu coração. Isso é muito importante, né? Então, irmãos, a negligência agora, vamos para o servo negligente, né? Porque a negligência de um dos servos, né? O que ele fez com os seus talentos? Vamos ler devagar aqui, né? No versículo 18. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito bem. Tem a tradução que eu tenho lá em casa que diz: ele abriu uma cova e escondeu o talento do Senhor. Alguém tem essa tradução? Aí, o Mário tem e também o nosso irmão Juvenal tem. Ele abriu uma cova e escondeu o talento do seu Senhor. Quando você pensa em cova, a gente pensa em cova, a gente já lembra em coveiro. Quando você pensa em cova e lembra de coveiro, já vem na tua mente o quê? Cemitério. Não é assim? Você já lembra de morte, você já lembra de sepultamento. A ideia é essa mesmo. Porque se Deus olha para mim e diz assim: Gilberto, olha, eu estou te separando para pregar a palavra de Deus. E aí, por um motivo qualquer, porque eu passei por uma igreja, e aquela igreja foi dura comigo, eu olho e falo: não quero mais ser pastor não, né? E aí eu vou pegar e enterrar aquele presente que Deus me deu, aquele dom que Deus me deu. Então, veja, eu estou sepultando, eu estou enterrando, eu estou matando aquilo que Deus me deu. Agora, cabe a cada irmão, cabe a cada família, né, a cada pessoa ali, olhar e dizer assim: o talento que Deus me deu, será que eu fiz uma cova para ele? Será que eu enterrei e escrevi em cima: aqui jaz um pregador da palavra, aqui jaz um cantor, aqui jaz um professor da EBD, aqui jaz alguém que ajudava em tudo que precisava na igreja?
Não é para isso que serve a cova? É para isso que serve uma cova. Por isso, meus irmãos, a palavra é muito clara no versículo 18. Ele enterrou o dom que Deus lhe deu. É claro que ele, aqui diferente da gente, quando a gente enterra um dom, falando com um pastor uma vez, que já tinha saído do ministério, fomos lá conversar com ele, tentar incentivar ele, coisa e tal, e deu 1000 desculpas, né? Ele culpou fulano, ele culpou Beltrano, ele culpou a igreja, ele culpou a missão, ele culpou todo mundo, né? Ele não era culpado. Mas a verdade é que não era a forma que ele via os irmãos ou a igreja, e não era a forma que ele via ele próprio. A forma está no versículo 24. É a forma que ele enxergava Deus. A forma que nós enxergamos Deus vai nos fazer ou negligentes ou diligentes na obra do Senhor. Então, irmãos, está aí a cova. Imagine, falando ontem lá, vamos dizer a Dorcas, porque nós já falamos dela. Aí um dia ela faz um vestidinho para alguém, vai lá, compra meio metro de chitão, faz um vestidinho lá, a pessoa olha e fala assim, nossa, que vestido horrível que você quer me dar. E ela fez com muito amor, ela fez com muito carinho. Olha, eu estou citando o exemplo da Dorcas aqui, mas é o que mais acontece na igreja. É a gente ficar descontente com algum dom que o outro usou. Fulano fez isso. Não gostei daquilo. Não sei, é o que mais tem na igreja. É alguém olhar para o vestidinho que a Dorcas fez e falar assim, olha que vestido feio. Não gostei desse vestido. Tá bom. E a Dorcas, tadinha, ela pega a agulhinha dela e fala, bom, já que ele não gosta do meu vestido, já que não gostou, então está aqui. Eu vou aposentar a minha agulha. Eu nunca mais vou fazer um vestido para ninguém. Ela vai enterrar a agulha dela. Quem que está errado? A Dorcas, correto? Por quê? Porque Deus não quer que ela fique olhando para as pessoas quando ela faz alguma coisa. Deus quer que a Dorcas continue usando aquela agulha, olhando lá para o Calvário. Você não gostou? Que pena. Eu posso tentar melhorar. Não, mas eu não gosto da sua costura. Então tá bom. Está aqui o vestido que você me deu. Tá tudo bem. Desculpe se eu te ofendi, minha irmã, Desmancha o vestidinho, vai lá e faz lá uma outra roupinha para outra pessoa. Quem sabe a outra pessoa vai gostar. Então, irmãos, esse menino aqui, esse servo, ele faz a cova, ele enterra o talento, E por que ele não usaria o seu dom? Às vezes tem desculpa, Por que será, pastor, que ele podia não usar o dom dele, Ele podia dizer assim, eu não gostei, ele deu 5 para um, deu 2 para um, e para mim só deu 1. Então, se só me deu um eu não quero. Tá, tudo bem. Só que aquele que recebeu 2, ele não recebeu nem metade do de 5. Vocês concordam comigo? E ele teve um prazer enorme de fazer a mesma coisa que aquele que ganhou 5 fez. Então, isso não é desculpa, porque recebemos menos, esse lugar não me agrada, mas é o mesmo lugar que os outros também receberam os dons deles e estavam trabalhando. Então, não existe uma desculpa que seja assim, olhar e dizer assim, é por isso. Não existe. Volto a afirmar no versículo 24, a desculpa está onde? Não é desculpa, a razão, A razão, meus irmãos, está na forma que nós olhamos para Deus. Quando nós queremos, nós encontramos motivos para não servir. E quando nós queremos, nós encontramos motivos para servir. Tá? Você olha para Moisés. Moisés, se você não vai entrar na terra prometida, eu falei hoje de manhã aqui, se você não vai entrar na terra prometida, Moisés, você pecou, você errou, E o Moisés é o líder, ele está conduzindo as pessoas, ele pode olhar, por quê? Porque ele está do lado do Rio Jordão. Então, como eu disse hoje, existem lugares no Rio Jordão que é meio metro para você atravessar de um lado do outro, então seria assim, vou dar um passo assim, 2 passos, Eu dou 2 passos, eu já estou na terra prometida. Puxa vida, Que me impede de entrar na terra prometida? Era tão fácil ele desobedecer à voz de Deus.
Mas ele chorou, teimou e tal, e Deus disse: basta, eu não quero mais falar nesse assunto, você não vai entrar, sobe no Monte Nebo. Meus irmãos, antes que Deus dissesse para ele, sobe no Monte Nebo, ele passou um tempo falando com a nação e apresentando o Josué, falando bem do Josué, fazendo com que as pessoas pudessem obedecer o Josué. Ele continuou fazendo o trabalho dele, sendo rejeitado por Deus. A mesma coisa o Davi, acorda de manhã, olha para o tabernáculo, só tem pano. Não, tabernáculo não pode ter pano. É um reino tão rico quanto o meu, eu morando nesse palácio. Onde já se viu a casa de Deus ficar numa tendinha, né? Parece tenda de cigano. Não, de jeito nenhum. Aí então, ele se ofendeu e disse: eu vou fazer um templo, mas aquele templo, né? E falou com o profeta: pode deixar, profeta, que eu vou fazer o mais bonito que tem. E Deus, de noite, meus irmãos, foi lá, falou com o profeta, né? E chamou a atenção dele, né? E disse: Davi, você não vai fazer casa nenhuma para mim. Se fosse outra pessoa, se fosse na modernidade, nos crentes mimimi de hoje, o quê? Não quer que eu faça? Então, eu não coloco um centavo mais aqui nessa igreja. As pessoas é assim. Aí chegou, né? E disse: não quero que você faça. Você tem a mão cheia de sangue. Quase que é um tiro aí no pé do Davi. E ele entendeu, irmãos, que ele não podia fazer. Podia dizer: bom, já que eu não vou fazer, eu não estou nem aí. Eu não estou nem aí, eu não vou fazer mais nada, né? Já que eu não posso fazer isso, então não vou fazer nada. Ele passou os últimos anos da vida dele atrás de madeira de cedro, ajuntando ouro, ajuntando prata, ajuntando cobre, ajuntando peles, né? Fazendo coisas. Olha, ele falou assim: eu quero ajuntar tudo que eu puder, para que quando esse templo for construído, seja o mais lindo que já foi visto. E foi. Ou seja, esses homens, meus irmãos, impedidos até de fazer uma coisa que eles queriam, eles investiram, eles foram lá, eles continuaram, né? Eles não pararam. Por quê? Quando nós queremos fazer uma coisa, nada vai nos impedir, mas quando você não quer, também acabou, você não vai fazer e pronto, acabou, né? É assim. Então, qual o motivo desse servo não usar o dom dele? Vamos voltar para o versículo 24, para isso não sair da nossa cabeça, né? Chegando também o servo que recebeu um talento, disse: Senhor, eu conhecia que tu és um homem duro, que ceifas onde não semeias, que ajunta onde não espalhaste, e atemorizado eu te escondi na terra o teu talento, né? Pronto, né? A concepção que eu tenho, que você tem de Deus, vai impulsionar ou vai fazer o quê? Nos acomodar. É assim, sempre vai ser assim, né? O que eu penso de Deus me joga para cima ou me afunda. Não, isso não é verdade. É a Bíblia que está dizendo. Não sou eu. Olha, irmãos, se não é por Cristo que nós estamos trabalhando, então para quem é? É para mim mesmo? Para quem vai ser? Veja que, às vezes, a pessoa recebe um dom de Deus e ele vai falar assim: eu não vou usar mais porque me ofenderam, ou porque eu me sinto ofendido. Eu volto a dizer, o motivo não é esse. Você pode usar isso como o quê? Como um álibi. Mas isso não será aceito por Deus. E nós, quando nós não queremos usar o nosso dom, enterramos a nossa lança. Eu posso até falar isso, mas Deus não aceita. É a forma que nós olhamos para Deus. Como é que eu conheço a Deus? Olha, Deus é um Deus tão maravilhoso. Ah, é? É. Mas por que Ele é maravilhoso? Porque Ele me ajuda tanto, Ele me abençoa, Ele cuida da minha família. Olha, eu tenho recebido tantas coisas maravilhosas de Deus. Ah, não me diga.
Mas eu ouvi dizer que você não está mais trabalhando na sua igreja. Ah, eu fiquei muito triste lá com uma pessoa, já fiquei muito triste lá com a igreja e tal. Essa é a desculpa, mas não para Deus. Porque quando há uma sinceridade da pessoa dizer assim, Deus tem sido tão maravilhoso, Deus é tão bom para mim, Deus tem cuidado da minha família. Olha, você viu o que fulano fez lá, a desfeita dele? Você viu o que fulano falou lá, como magoou? Eu falei assim, olha, eu não tenho nada a ver com fulano, eu tenho a ver com Cristo, com o meu Senhor. É com Ele que eu tenho a ver. É Ele. Veja, meus irmãos, eu olho para a vida do apóstolo Paulo, ou a vida de qualquer grande missionário que já teve nesse mundo. O que motivava eles a continuar é o quê? Em 1994, aconteceu uma coisa muito, assim, mas muito marcante, que teve aquele problema do dólar ficar R$ 1. Eu acho que os mais velhos vão lembrar disso. O dólar ficou valendo R$ 1, sabe? Isso quebrou muita gente. Mas uma leva de 90% dos missionários americanos no Brasil deram adeus ao Brasil. Porque eles não estavam aqui pelas almas. Alguns preferiram ser jardineiro nos Estados Unidos, limpar jardim, que é o que muitas pessoas vão daqui, vão para lá, para poder ter uma estabilidade. Preferiram trabalhar em jardim lá, do que trabalhar no jardim do Senhor aqui, que é ganhar almas. E a desculpa foi, não dá para mim viver aqui com esse valor. Mas o valor que ele recebia ainda era muito maior do que um brasileiro pudesse receber. Me lembro do pastor Calvino, porque ele ficou. E ele, para poder aumentar a renda da família dele, ele fazia o seguinte, ele vendia, sabe, ele fazia uns negócios de fruta, um monte de coisa, colocava para vender, ele, as molecadas dele e tudo mais. Me lembro do pastor João reclamando, olha, a gente vai ter que melhorar, vai ter que cortar um monte de coisa, né? A gente não vai ter o dinheiro que a gente precisa. Mas quem estava pelas almas ficou. Então, meus irmãos, é a forma que se olha para Jesus Cristo. Você acha que dentro de uma igreja que tem um monte de pessoas, você não vai se afinar com alguém alguma vez? Você acha que você não vai fazer uma raiva para alguém, ou alguém vai fazer uma raiva para você? Você acha que você vai gostar de tudo que o pastor fala, ou que tudo que o pastor faz? O pessoal que está na música, a mesma coisa. Acha que vai ser 1000 maravilhas? Não, não vai ser 1000 maravilhas. Qualquer coisa que a gente for fazer para Deus, meus irmãos, se você for fazer um muro para Deus, um muro, vai se levantar Sambalate, Tobias e Gesem, não é assim? Um muro, que se você for fazer para Deus, que dirá você fazer projetos para que almas sejam ganhas. Por isso, quando nós queremos, nada nos impedirá de servir ao Senhor, né? A concepção que nós temos de Deus vai nos impulsionar, né? Agora, irmãos, para onde levou a negligência do servo? Versículo 30, né? O que aconteceu aqui? Lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui também não é o inferno, tá? Não tem fogo aqui. Mas aqui tem trevas. Aqui tem choro e ranger de dentes. O que Deus está querendo dizer? Que as pessoas que sabem o que tem que fazer e não fazem, que tem o dom que Deus deu e não usa, que enterra o seu dom, na verdade, ele entra num buraco escuro, num porão escuro com a sua vida, em sua alma, é um lugar realmente tenebroso, correto? E com choro e ranger de dentes, ou seja, ela vai remoendo mágoas e ressentimentos dentro desse buraco que ela entrou e se escondeu. É isso que é a passagem, o significado espiritual dessa passagem. Porque a pessoa, Deus não vai mandar ela para o inferno porque ela resolveu enterrar o dom dela, não. Mas aqui nesta vida, nesse mundo,
é uma pessoa que fica desgostosa, triste, é uma pessoa que não, sabe, não quer falar com ninguém mais, que não quer fazer mais nada e tal. Você vai ver que muitas pessoas entram nesse porão, é o porão da amargura, é o porão sombrio, que muitos crentes entram e dificilmente conseguem sair. Veja, irmãos, pegue uma ferramenta achada num campo qualquer aí, que ficou muito tempo lá enterrado, você pega aquela ferramenta, seja que for, né? Você vai tirar, desenterrar aquilo que está enferrujado, fala, eu vou arrumar isso aqui, eu vou usar, não consegue usar mais. Dependendo do ferrugem, você bate, quando você vai usar, já quebra. É a situação espiritual de uma pessoa que enterra o seu dom. E Deus não quer isso. Olha a diferença desse servo para os outros dois. Os outros dois entram na alegria do seu Senhor. Há uma alegria no coração daqueles que servem a Deus. Joga ele lá nas trevas, né? E onde há choro e ranger de dentes. Olha o buraco que essa pessoa está, porque, na verdade, ela não consegue olhar para Deus e dizer, só a morte de Cristo na cruz já vale a pena. Qualquer desentendimento, qualquer tristeza, qualquer coisa, né, que possa acontecer, e eu vou andar, vou usar esse dom maravilhoso que Deus me deu para a honra e a glória dele, né? Então, irmãos, a gente deve ser ativo, deve ser fervoroso, né? Use sempre a sua lança, não fica gastando, né, a sua vida descansando no sofá do conforto pessoal, ou como se você estivesse no observatório, só observando tudo que acontece na igreja, nunca faz nada, só observa, né? Não faça isso, né? Olha uma casa às vezes tão linda, né? E eu uma vez tinha um escritório na frente da nossa igreja, né? Aquele prédio parado lá, né? Fazia muitos anos que estava parado ali. Aí uma vez, até o irmão do Clodoaldo, né, que trabalhava lá, eu falei assim, eu vou entrar lá dentro lá para ver o que tem lá. Ele estava lá, né, com aquela converseira dele, tudo. Ele olhou e disse assim, olha, tá vendo? Olha que sofá bonito. Aqui tem ácaro de 50 anos aqui, contaminando todo mundo. É verdade, parado. Nunca ninguém limpava aquilo ali. Se você olha assim, aquela casa antiga, abandonada, móveis lindos, cheio de poeira, cheio de sujeira, não dá nem para ficar dentro. Pode ser a casa mais bonita, pode ser uma pessoa cheia de dons, extremamente capacitada. Se ela não usar para Deus, é trevas, é choro e ranger de dentro, está dentro de um buraco, desse porão escuro da amargura. Então, irmãos, ali está, né? A lança usada, ela não vai enferrujar. Quanto mais você usa o seu dom, mais você vai ser feliz, mais vai multiplicar na igreja. Bom está, servo bom e fiel, ou seja, você recebe esse elogio de Deus. Então, nada impede o serviço de quem tem uma concepção amável de Cristo. Nada, nada, nada. Pode acontecer o que for, meus irmãos, na superfície, do lado, né? Estava citando o exemplo ontem, lá nos Estados Unidos, nesses lugares mais frios. Nesse tempo de frio, o lago lá, você vê o lago, fica uma pedra de gelo, e aquele pessoal fica andando até de esqui lá, patins e tudo mais, né? Só que é só uma camada só. Imagine se o rio inteiro congelasse por causa do frio. O que ia acontecer com os peixes? Iam morrer tudo, vocês não concordam? Só que não. Só gela em cima. O rio está correndo lá embaixo. Então, irmãos, pode acontecer o que for na superfície. A água tem que correr, a vida tem que continuar, a vida espiritual tem que florir. Por quê? Porque eu amo Jesus. Porque eu tenho esse amor por Cristo. E esse amor por Cristo que realmente me faz, continuar de tudo, né? O amor por Cristo fez com que você veio na igreja numa noite chuvosa. Pensa bem, é isso que te trouxe hoje. É o amor que você tem por Jesus. Era melhor ficar no sofá. Era melhor deitar na cama, né?
Para que tem que vir na igreja, né? Para que? Não, mas você sabe da sua responsabilidade. Geralmente o nosso culto de missões é o menor, é o que menos irmãos vêm. Hoje está sendo o contrário, graças a Deus por isso. Que nós precisamos da oração dos irmãos, nós precisamos, meus irmãos, da comunhão, para que aquilo que nós fazemos aqui possa ser abençoado para quem vai receber lá. Então, como Paulo disse para Timóteo, não despreze, meu filho, o dom que há em ti. Não despreze, não enterre. Não faça uma cova, aqui jaz. Não, não. Aqui não tem nada morto. A não ser que Cristo me leve para a glória, ou Ele volte, eu vou trabalhar para Jesus Cristo até morrer. Como os grandes pastores, missionários, irmãos em Cristo, servos de Deus nas igrejas, têm feito em todos esses tempos. A lança usada, ela não enferruja. Não vai ser o nosso caso, com certeza. Amém?